Você está ouvindo Pizza de Dados, o podcast brasileiro sobre ciência de dados. Oi, pessoal, bem-vindos a mais um Pizza de Dados. Essa é a nossa quinta edição, então a gente está trazendo um convidado super especial. Eu sou a Letícia. Oi, eu sou o Kuducos. Oi, eu sou a Jéssica. Oi, eu sou o Gustavo. E esse é mais um Pizza de Dados. Bom, vou falar agora dos recados que a gente tem para essa semana. Queria agradecer ao Cláudio Filho, que indicou um plugin do PEP8 para Jupyter. Então, acho que você coloca percentual PEP8 e a PEP8 começa a valer naquela célula específica. Muito obrigada pela dica. Fiquei reclamando muito do PEP8, ele veio aí contribuir. Agradecer também o Lucas do Prado Polo, que sugeriu para a gente fazer um Patreon para conseguir grana aí para edição, microfone, esse tipo de coisa que acabam a gente faz com as nossas próprias pernas e acaba não sendo tão bom. A gente está pensando a respeito de como dar benefícios para quem for participar. Então, muito obrigada aí pela dica, a gente está pensando a respeito. E também agradecer o DataVis Brasil, que no ano passado ele incluiu tanto o Pizza de Dados quanto o meu Twitter, o do Gustavo e o da Jéssica, na lista colaborativa de quem seguir nas redes sociais em 2018 sobre Big Data, Data Science, jornalismo de dados e visualização de dados. Muito, muito obrigada. Bom, dessa vez a gente tem de novo um convidado super de honra. A gente trouxe o Kuducos para falar um pouco do projeto Operação Serenata de Amor, que é um fenômeno no Brasil, é um projeto, assim, sensacional. Se você não conhece, você vai conhecer um pouquinho hoje, mas vale a pena conhecer. Bem-vindo, Kuducos, a gente está muito feliz de receber você. E se apresenta um pouquinho, fala um pouco da sua história, conta aí como é que você foi parar nesse projeto, e, claro, a sua pizza favorita. Bom, vamos lá. Eu tenho uma trajetória, acho que um pouquinho zigue-zagueando por várias áreas aí. Na verdade, sou formado em design gráfico, tenho mestrado e estou terminando doutorado em sociologia. E sempre gostei de tecnologia, programo desde de molequinho, assim. E acho que quando eu fui misturando um pouquinho o que eu aprendia de cada uma dessas áreas, né? Um pouco de mão na massa de designer, de querer entregar, de querer fazer coisas tangíveis, um pouco de sociólogo, de ficar olhando para a sociedade e tentar entender como se dão as relações de poder, né? E com a tecnologia como ferramenta, eu acabo me definindo hoje como alguém que usa a tecnologia como voz política, ou alguma coisa que está quase virando buzzword, se é que já não virou, tecnologia para inovação cívica e coisas nessas áreas. Isso acho que como eu mais tenho me envolvido em projetos hoje. Mas não é só isso que o Kuducos sabe fazer. O Kuducos adora fazer pizza também, sou pizzaiolo nas horas vagas. E como eu trabalhei num bistrô de pizzas veganas, Nossa, eu adoro uma pizza vegana de ratatouille, uma delícia. Esse convidado tá especialíssimo mesmo, né? Duplamente especial. Gui e Fábio do Pizza Session, se estiverem me escutando, saudades. Mas como é que é essa pizza ratatouille vegana? Qual é a receita? Essa eu nunca vi, não. Cara, basicamente faz uma massa farinha integral orgânica com fermentação natural, bem fininha. Daí corta bem fininho, fatia de abobrinha, berinjela, põe com azeitinho bom, tomilho, pimentinha preta em cima. Pronto, simples, saboroso. Rapaz, chique demais. Chique demais. Muito legal. E fala um pouquinho, primeiro apresenta o projeto Serenata, dá uma geral aí para quem não conhece, e fala também um pouquinho de como você foi parar nesse projeto, seu papel ali dentro, por favor. Então, a Operação Serenata de Amor, né, ela começou basicamente da cabeça genial de um dos fundadores, que é o Ilho, e ele era um cara que ele é um excelente cientista de dados, até onde eu sei. E ele... A espécie de fábula que eu criei para contar é que ele não tinha muito interesse em política até um certo ponto. E em algum momento da vida dele, ele falou, como é que eu uso o que eu sei, tecnologia, ele é um desenvolvedor ótimo também, cientista de dados,
para navegar por um mundo que eu não conheço, que eu nunca me interessei, e agora eu quero me interessar, que era a política, né? Isso foi, digamos, pós-manifestações de 2013, que acho que o Brasil foi... Muitos brasileiros foram se reengajando politicamente. E como no Brasil tem muitos dados abertos, nossa lei de acesso à informação, não é uma das pioneiras do mundo, mas ela é a primeira feita já numa era digital, numa era que a gente tem a internet como uma coisa corriqueira na vida de quase todo cidadão. Então ela é muito, muito boa, é uma referência no mundo por causa disso. Então ele começou a fazer o que ele podia, que era explorar dados, e dados públicos a gente tem de sobra. A partir daí, então, ele começou a compartilhar essas experiências que ele estava fazendo com outras pessoas, o Cabral, comigo, e depois fomos chamando mais gente, e a gente viu que isso dava para fazer coisas muito legais, né? Então, a gente montou uma primeira versão do projeto, que era focada em analisar os dados da Câmara dos Deputados, uma coisa que chama verba indenizatória, depois posso falar do que se trata, e para procurar gastos suspeitos, né? Então, era um volume de dados grande, que digamos, uma auditoria manual ia demorar muito tempo fazendo, e a gente acabou fazendo uma robozinha, a Rosie, que consegue passar um pente fino, um volume muito grande de dados em pouco tempo, levantando suspeitas. E hoje a gente se posiciona, então, como alguém, como um grupo, ou como um projeto, né? Que quer fazer isso. No meio de muitos dados públicos, a gente não consegue extrair significado, sentido deles, se a gente não tiver a tecnologia trabalhando para processar esses dados, ou se consegue num ritmo muito lento. Então, para um mundo onde tem muitos dados públicos, a gente precisa de tecnologias que lidam com esses dados, e aí vem essa parte de machine learning, ciência de dados como um todo. Muito massa. Eu sou apaixonada, assim, eu acho o projeto sensacional. A gente fez a sprint de apoio, né, lá em Ribeirão Preto, eu tava puxando isso junto com o pessoal. E, de fato, é um projeto revolucionário no Brasil, assim, né? Ele, pelo menos, além de ter toda a parte técnica que é importante, tem a parte de educação política, né, que vocês fazem em bastante blog posts, é muito legal. Mas me veio uma curiosidade, você falou que era uma grande quantidade de dados. O que vocês trabalham dos dados, principalmente da Câmara, né? Isso. Você falou que é muito dado. Vocês já considerariam isso um Big Data ou não? É difícil, né, botar uma métrica no que é Big Data ou não, mas acho que não. São milhões, não chegou a 2 milhões de reembolsos, e junto com isso a gente começa a colocar outras camadas de dados, né? Então, a gente vai pegar, cada reembolso é feito para uma empresa, então a gente tem um outro dataset separado com os dados daquela empresa. Daí a gente tem um outro dataset dizendo quem é o sócio quais são os sócios de cada uma dessas empresas. Mas não chega a ser Big Data, não. É muito no sentido de, sou um cidadão engajado, vou baixar essa planilha aqui no meu Excel e vou tentar ver como que os políticos estão gastando dinheiro. Tipo, aí sim é muito, mas para Big Data falta muito. Legal. Só queria lembrar quem está ouvindo a gente, que além do Kuducos, que trabalha no Serenata de Amor, a Jéssica, né, nossa pizzaiola aí preferida, ela também fez parte do projeto por quase um ano, então ela também pode falar com bastante... Mais? Continuo fazendo. Então eu não falei isso? Desculpa. A Jéssica continua fazendo parte aí do Serenata, já fez parte por mais de um ano, então ela também vai dar a opinião técnica dela aí. Então, partindo para outra pergunta técnica, assim, quais foram as principais dificuldades, sem ser políticas, né, mas técnicas mesmo, de linguagem, ou armazenamento dos dados, ou captura dos dados? Qual que foi a principal dificuldade aí no comecinho do projeto? Era a qualidade não dos dados, mas dos arquivos é sempre uma barreira. A Jéssica tá falando uma careta, não sei se quem vê vai ver a gravação ou vai ver só o áudio. A gente passou, sei lá, acho que foi umas 2 semanas eu e ela pareando, porque tinha um XML que nada de encoding batia naquilo, então o encode do arquivo era um, o declarado era outro, mudava caractere no meio do arquivo, né? Como assim? Como é que é? Declarado e... Explica um pouquinho melhor sobre isso.
O XML, ele é um formato de arquivo que é de marcação. Então, é um texto puro, que você tem lá uma sintaxe de sinalzinho de menor e maior, e você consegue falar, o texto que vem aqui é o nome de uma pessoa, por exemplo. Então, ele passa meta-informações sobre os dados, né? E daí, uma parte das meta-informações é informar a pessoa que vai ler aquele XML, ou que vai ler aquele XML, qual encoding ele está usando, que é como aquele caractere é guardado no computador, né? E, sei lá, tem alguns encodings aí, tem o ISO 88591, que acho que era o mais comum, o TF8, que é o mais moderno, recomendado. Latim 1. O Latim 1 é o ISO 88591, eu acho. Enfim, eu sempre confundo. E assim, o que estava declarado no XML que não batia com os caracteres que estavam escritos nesse arquivo, e no meio desse arquivo mudava o encoding. Eu não lembro se era bem isso, mas era alguma bagunça, assim. Então, enfim, é uma historieta aí que a gente conta, mas aqui acontece várias vezes em vários projetos que a gente conversou, né, Jéssica, que trabalham com dados do governo, muito meio bagunçada essa padronização dos formatos, dos arquivos e tudo mais. É que não tem padrão, né? O padrão é não ter padrão. É bizarro isso, porque se você for analisar dados de uma cidade, por exemplo, no portal de transparência da cidade, e for passar para uma outra cidade, começou com a cidade A, passar para a cidade B, a granularidade já varia, o tipo como é exposto o dado já varia, o encoding, por exemplo, feito se é o TF8, se é Latim 1, se é qualquer outro, também varia, esse tipo de coisa. Não tem uma padronização, assim, tipo, guidelines de como liberar dados públicos para o público. Então, um dos maiores problemas que a gente tem é encontrar um padrão, né? Que a gente sempre procura padrão para poder trabalhar com tudo. E aí, como é que você trabalha quando você não tem um padrão? É muito difícil. E tem uma dificuldade não técnica, não sei se cabe também, né? Que a gente só consegue dar sentido para esses dados com essa pegada de tentar entender melhor como esse dinheiro está sendo gasto. Então, a gente entende a lei que diz como aquele dinheiro público deve ser gasto, né? Então, também tem um trabalho um pouco atípico para quem, talvez, né? Para quem não é da área, sei lá, de sociais, de direito, de coisas assim, que é você pegar um projeto de lei, você pegar, na verdade, é um ato de mesa, desculpa confundir, e entender como aquele dinheiro pode ser gasto, por que pode isso, por que não pode aquilo, né? Então, o trabalho é de se transformar um texto legislativo num algoritmo, né? Que é aquela parte de entendimento do negócio, né? Que o cientista de dados, ele não adianta só ter um super conhecimento de machine learning se ele não souber nada do comportamento do negócio, o que é um outlier, o que não é, qual que é o procedimento que acontece ali dentro para aquele dado acontecer daquela forma, né? Exatamente. Legal. Para mim, essa é uma dificuldade técnica mais difícil de entender do que os algoritmos, do que a programação. Eu estou trabalhando na área jurídica e eu sofro bastante, assim, é muito nome, é muita coisa, é bem esdrúxulo, assim, porque a gente está vendo, eu particularmente vim de uma área completamente diferente, para mim uma das minhas maiores dificuldades é entender o dado, é entender o que está querendo dizer ali. Uhum. E não deixa de ser uma dificuldade técnica, né? Só não é uma técnica da área da ciência da computação, é uma técnica de outra área. Para os cientistas de dados é um problema técnico, né? Se a gente pegar o nosso... Como é que a gente chamou o nosso unicórnio? Nosso efeito unicórnio. Se você pegar o efeito unicórnio dos cientistas de dados, o efeito unicórnio fala que o cientista de dados ele tem que saber de computação, ele tem que saber de estatística, ele tem que saber do negócio, né? Então, faz parte da parte técnica. Mas, legal. Uma coisa que eu percebi é que o GitHub de vocês é todo em inglês, né? Então, apesar de ser um projeto bem brasileiro aí, e acho que a maioria das pessoas envolvidas são do Brasil, né? Ou falam português. Por que é a decisão de fazer o projeto em inglês? Isso acho que vem bastante da cultura open source, talvez mais global, né? E que vários pacotes open source adotam isso porque eles, talvez meio arrogantemente, a gente se põe no grupo dos arrogantes e essa foi a sua leitura, né? Acha que esse código pode ajudar outros lugares também que não só o Brasil, né?
Então, essa é uma principal premissa. Talvez existam outros países com dados abertos e sem uma plataforma para processar esses dados, para o cidadão interessado chegar lá e fazer alguma coisa. A gente teve bem específico alguns gringos empolgados com o projeto. A gente tinha um cara no começo que depois acabou se comprometendo com outras coisas e se afastou, vez ou outra aparece um no Telegram, um no GitHub. A gente teve convite já para participar de um podcast internacional, mas assim, é um pouco decepcionante pela premissa de falar, isso pode ser útil em outro país, a gente nunca viu isso de fato sendo usado, mas estamos aí, tipo, mantendo a porta aberta caso um dia faça sentido para alguém não brasileiro, não falante de português, né, quiser usar, tá tudo lá. E outra, né, essa conversa do incentivo à transparência, combate à corrupção, não acontece só no Brasil. Então, para poder você querer, a partir do princípio que você quer ajudar outras localidades que não no Brasil, você tem que imaginar uma língua que todo mundo fale, ou imagina-se que todo mundo fale, ou que tem um acesso mais fácil do que, por exemplo, o português. E seria, no caso, o inglês, não tem para onde correr, né? O mundo dos negócios fala inglês. Exato. Legal. É um trade-off, né? A gente perde alguns apoiadores, já fomos bastante criticado por causa disso, mas talvez ganhamos outros tipos de apoio também. Então, vamos se manter fiel a essa ideia até então. Legal. E eu não perguntei se você falou de mais ou menos 2 milhões de registros, né? Mas quanto que isso dá em termos de tamanho computacional aí? Quanto que vocês têm que lidar normalmente? Até teve um desafio interessante, porque no começo a Câmara dos Deputados disponibilizava isso em arquivos XML, como eu já falei, e isso eram arquivos muito grandes, difíceis de ser processados, né? Eram 5 GB de XML, às vezes você não tinha a memória RAM no computador de cada um em casa para abrir tudo isso, né? Então você não conseguia nem abrir o arquivo, é isso que quer dizer para quem não sabe para que serve a memória RAM. Quando a gente começou o projeto, uma das primeiras coisas que a gente fez é tornar esse dado que ele era aberto, acessível. E a gente disse que a gente conseguiu fazer isso porque a gente passou a usar um formato de dados que consegue guardar as mesmas informações sem perda num tamanho de arquivo muito menor. Então, você consegue abrir esse arquivo. Se não me engano, estava em torno dos 300, 400 mega, esse dataset principal. É uma redução considerável, né? Para quem conhece o XML, ele tem bastante repetição, né? Cada linha você repete todos os labels, mais indentação, nem sei se tem indentação no arquivo que a gente usava. Então, e também a gente pode usar compactação, né? Se usar o LSMA, isso cai menos de 100 mega, né? Com certeza. Não é muito espaço, não é Big Data, mas, como a gente falou, para um ser humano olhar, seria bastante coisa. Legal. Pode falar um pouquinho sobre a estrutura técnica, assim, como que o projeto se divide? Eu sei que são vários, né? Tem o Toolbox, a Rose, o Jabas. Como é que isso funciona? Queria convidar a Jéssica também para falar aí. Vocês dois aí de explicarem para a gente um pouquinho. Eu falo um, a Jéssica fala outro. Acho que tudo começa no repositório, a gente chama de principal, que é o Serenata-D-Amor, né? E lá é um grande playground, assim, a gente trabalha muito com o Jupyter Notebooks, que são formas que a gente consegue conciliar código mesmo, mas também células de texto, então você consegue criar um documento que ele é híbrido. Para o cientista de dados, o cientista de dados consegue ler, para o desenvolvedor ele consegue ler, e até para um leigo em tecnologia, um jornalista interessado, como tem as células de texto, o título, formatação de texto, você consegue ir explicando o raciocínio. Então, mesmo que o cara não conheça a linguagem que a gente usa, Python ou coisas assim, ele consegue acompanhar o raciocínio. E ali a gente vai testando coisas, a gente vai testando, eu acho que eu quero fazer uma análise, uma exploração, algo mais descritivo, eu quero testar se a gente consegue chegar num classifier para descobrir tal tipo de situação, tal hipótese, né? Então tudo começa aí, esse é o Serenata de Amor. Jéssica, fala do próximo, a gente vai alternando, pode ser? E aí puxando esse gancho do classifier, é basicamente do que a Rose vive, né? Porque
os classifiers que a gente tem, ou basicamente os classificadores, eles têm uma única função de receber o dado, olhar para aquele reembolso e dizer se aquele reembolso é suspeito ou não. Então, ele classifica o reembolso em suspeito ou não, baseado em um monte de coisa. Gustavo, você quer fazer uma pergunta? Não, foi mal. É uma pergunta que já está pulando um pouco, né? Porque aqui no PyData Brasília, o Pedro apresentou aqui, né, sobre o projeto Serenatas de Amor. E, na verdade, agora pensando bem, não sei se foi. Acho que foi a Jéssica que explicou isso na PyBR. Foi, tá. No último Python Brasil, a Jéssica explicou isso. Que tem. Não foi o Pedro, então. Que tem o Jupyter Notebook. Mas o código ele roda no .py mesmo, né? Não roda nos notebooks em si. Ou tô errado? Como assim? Eu não entendi essa pergunta. Não, digo assim, na hora de rodar, roda ele, tipo, deixar ele lá online, né? Lá na Rose e tal, pra mandar o tweet, tá lá, né? E pra rodar ele lá, ele não tá no Jupyter Notebook. Não tá, calma. O Jupyter Notebook, ele tem as análises, tem os gráficos e é mais visual. Ele é salvo em 3 versões, ele tem um HTML para poder você mandar uma página da web para qualquer pessoa, é só abrir no navegador. Ele tem o .ipynb, que é o Jupyter Notebook em si, que tem uma estrutura de JSON por trás, mas esse é detalhe. Então, é esse que você rodar no servidor do Jupyter na sua máquina, você vai usar para editar o código, rodar o código de novo e conferir se está reprodutível e tudo mais. E ele tem um .py que a gente salva também, onde a parte textual toda vira comentário e fica como se fosse um script Python que você pode rodar e obter os mesmos resultados. Show de bola. Essa era a minha dúvida, porque eu fiquei com a impressão que vocês tinham o notebook, né? E aí vocês depois faziam um arquivo separado .py, sem ser só a própria conversão, né, do notebook. E aí eu ia perguntar como é que faz com a alteração, se altera um para atualizar no outro e tal. Mas então o Jupyter Notebook é o principal mesmo e só exporta ele como .py depois, né? Eu acho que na fase do Playground Daí o que acontece, né? Tem o Serenatas de Amor, que é o que eu expliquei, e tem a Rose, que é o que a Jéssica explicou. Tem um momento de transição. Então, a hora que o notebook se mostra efetivo, essa análise aqui realmente é muito boa em pegar outliers de refeição, por exemplo. Aí a gente extrai esse código, o principal daquele código do notebook, e reescreve ele na Rose, mas aí já com uma cultura de desenvolvedor. O que eu quero dizer com isso? Já com uma estrutura de testes, com uma arquitetura de software um pouquinho mais avançada, para ser mais, como é que fala, versátil, poder trabalhar, vamos supor, com suspeita de refeição na Câmara e no Senado, né? Então, existe esse momento de portar o código daqui para lá. Mas isso a gente não precisa atualizar o notebook, ele fica como registro histórico de onde aquela análise surgiu. Perfeito. Ele é um rascunho que a gente passa limpo ali. É porque não necessariamente um código que ele é bom e fácil de você visualizar e entender, ele é escalável, ele entra na configuração que a Rose trabalha. Então, o código, ele não é porque, quando a gente fala, né, de portar para uma estrutura, não é que aquele código está ruim, é que para aquela outra estrutura, aquele código não vai ser tão efetivo ou não vai estar feito da maneira como a estrutura precisa, entendeu? Pois é, o Jupyter Notebook, ele geralmente vem com essa característica de pesquisa mesmo, de você, estou tentando entender o meu dado, estou tentando entender uma hipótese, quero ver se essa hipótese se valida ou não, esse tipo de coisa. Quando a hipótese quando a gente termina uma análise que é de teste de hipótese, geralmente isso pode vir a virar um classificador na Rose. Porque pode vir, porque tem todo o trabalho de implementação. E é aí que as práticas de desenvolvimento, que o Codux falou, de testes e tudo mais, se aplicam. Então, voltando para a Rose e terminando, né, como é que funciona a Rose, depois que a gente fez análises no Jupyter Notebook, lá no repositório Playground, no principal, a gente pega, essa análise tem essa hipótese legal, por exemplo, o outlier de refeição, vamos transformar isso em um classificador. Aí tem o processo de, beleza, eu sei quais são os passos que eu preciso fazer para chegar nas suspeitas e identificar suspeitas ou não suspeitas, né, no caso. E o que é que eu faço agora? Eu vou pegar a Rose, que vem numa estrutura de modularizada, né? Então ela tem os módulos dela, Câmara dos Deputados é um módulo, e fica mais fácil você chegar e implementar um outro módulo.
A gente escreve testes, a gente pratica o TDD, que é o desenvolvimento guiado por testes, e continua e começa a escrever o script dela. Então, a gente, por exemplo, cria uma amostra dos dados, baseados nos dados originais, para poder testar em cima. Esses testes são todos automatizados. Toda vez que a gente implementa coisa nova, a gente roda os testes para garantir que está tudo funcionando, esse tipo de coisa. Então, a Rose, ela é um montante de código Python em uma estrutura modularizada com carinha de scikit-learn. Então, ela vai ter, por exemplo, 3 métodos sempre de fit, predict, transform, mesmo que esses métodos não façam nada, ou que um deles faça e os outros não. E é assim que funciona a Rose. E aí você consegue rodar a Rose na sua máquina ou num servidor na cloud, digamos assim, e ter um resultado que é um grande CSV, onde ele fala, esse reembolso com esse ID, ele é suspeito, sim ou não. E aí, cada coluna é uma das hipóteses que a gente implementou nela. E aí, hoje acho que ela tem umas 8 hipóteses implementadas, se eu não me engano. E aí, vem várias colunas booleanas de true ou false. Kuducos. Muito bom. Daí a gente tem, como a Jéssica falou, já deixou o gancho. Então, o resultado que a Rose faz, entrega para o mundo, é um CSV, é um arquivo pouco expressivo, no sentido, não engaja ninguém, né? Poucas pessoas vão baixar um CSV, deixa eu explorar isso daqui. Quer dizer, bastante, mas não, né? Então a gente precisa tornar isso mais visual, mais público, inclusive, né? E daí existe um outro repositório, um outro projetinho dentro da Serenata, que é o Jarbas. Ele é uma aplicação web, um site, basicamente, e a gente disponibiliza todos esses dados. Não só os dados que a gente baixa da Câmara, que já estão disponíveis, de certa forma, na Câmara dos Deputados, mas junto com o resultado da análise da Rose. E junto com algumas outras camadas de dados. Então, a gente já puxa a ficha de CNPJ da empresa onde foi feito aquele gasto, já tem algumas facilidades, como link direto para a nota fiscal escaneada, imagenzinha do Google Street View da onde do endereço daquele estabelecimento, link para o Google Maps e tudo mais. Então, o Jarbas, ele é tudo que tem público na Câmara, com uma interface de busca um pouco melhor e com mais camadas de informação, que ajudam, então, o cidadão ou quem está interessado a ter um contexto sobre aquele reembolso. Ninguém, acho que, usou isso para muita coisa. O Jarbas tem uma API pública, então, se você quer usar esses dados e fazer outra aplicação em cima, está tudo disponível lá, mas, pelo menos que eu saiba, ninguém usou a API pública do Jarbas até hoje. A não ser nós mesmos. A não ser nós mesmos. Aí, depois do Jarbas, a gente tem mais alguns repositórios, por exemplo, o repositório do Tweetbot da Rose. Então, como todo bom brasileiro, a Rose gosta de colocar no tweet coisas sobre o seu trabalho. E aí a gente tem um repositório que tem um projeto Python que é responsável por montar a fila de tweets baseado nos reembolsos que a Rose considerou suspeito. Então, a cada intervalo de tempo, que se não me engano são 4 horas, a Rose tweeta. A não ser quando ela para de tweetar, que geralmente quando a fila baixou e a gente tem que rodar o script dela de novo para ver se encontra mais suspeitas novas. Se encontrar, volta a tweetar. Se não encontrar, e aí, estamos funcionando. Twitter da Rose foi uma coisa que gerou bastante impacto, né? Porque ela marca o deputado ou a deputada, então gerou bastante controvérsia aí, né? Não por parte da população, porque a população gostou de ver isso, mas por conta dos... A gente foi meio puxado a fazer isso, né? Teve um momento na Serenata que a gente já tinha, digamos, um bom avanço no MVP. A gente tinha uma verba que a gente levantou pelo Catarse, né, para o financiamento coletivo, ela estava acabando e a gente queria, digamos, fazer um final para essa primeira etapa, os primeiros 2 ou 3 meses do projeto. E a gente fez o que a gente chamou de uma maratona de denúncias com esse MVP. Então, o MVP, para quem não sabe, é o Minimum Viable Product. É uma ideia muito básica do que você acha que o teu produto pode entregar para o mundo, né? E no nosso caso eram suspeitas sobre gastos dos deputados. Então a gente falou, vamos denunciar isso e ver o que a gente consegue de resposta. E a gente teve uma taxa de resposta baixíssima, assim, a gente ficou uma semana, 8 pessoas fazendo denúncia, tipo, o dia inteiro. Vocês estão escutando um barulhão aqui no fundo ou não?
tem um bar de palmeirense aqui do lado de casa, e quando eles gritam assim é porque o Palmeiras está jogando. Então, aparentemente, estamos gravando no dia que o Palmeiras joga. Mas, enfim. Então, o que a gente tinha desse produto naquele ponto era um monte de denúncia, a gente queria fazer alguma coisa com essas denúncias. E a gente tinha medo, né? Porque medo de retaliação, medo de processo por calúnia, por difamação. A gente tinha bastante confiança no nosso trabalho com ciência de dados, mas ciência de dados tem um fundo estatístico, então as coisas são suspeitas, elas não são irregularidades, coisas necessariamente ilegais, vão ter falsos positivos, vão ter coisas ali que vai ser a margem de erro, e acontece. Então a gente falou, a gente teve uma ideia de vamos usar a lei de acesso à informação, a gente denuncia, a gente pede esclarecimento sobre esses gastos, e por essa lei de acesso à informação, o governo teria um prazo determinado, relativamente curto, para responder. Na verdade, a gente está esperando resposta até hoje. A gente denunciou quase 1.000 reembolsos. Eu não lembro, Jéssica, mas foi tipo 10% de retorno. Foi alguma coisa muito pequena, assim, muito baixa. Foi pouco assim mesmo. Eu não lembro o número exato, não. Com ideia, foi, sei lá, 20%, 30%. E com a qualidade baixíssima. Então, a gente teve pouca resposta, e as respostas que chegaram não prestavam para nada. Coisas do tipo, não dá para fazer média de menu à la carte. Adoro. Sim, temos um post sobre isso. Eu tenho o menu, os valores dos pratos, e eu sei quais pratos você comeu. Dá sim. E daí a gente falou que precisava de uma outra estratégia. Então, o que a gente faz com as suspeitas? Se os meios oficiais não funcionam, a gente partiu por essa oficial, que era tentar engajar. Então, a Rose, como ela tem esse fundo de ciência de dados, hoje ela pergunta para a população, olha, eu achei esse gasto suspeito, vocês me ajudam a investigar aqui, a ter um momento Sherlock Holmes aqui, para ver se a minha suspeita tinha algum embasamento ou não, se é um falso positivo que acontece. Ela erra pouco, mas às vezes erra. Ela diz qual que é a hipótese que ela entrou? Tipo, qual que foi a possível origem da irregularidade? No tweet, não. Ela só identifica, olha, achei um gasto suspeito, você me ajuda a validar esse gasto, a investigar, marca o deputado e coloca o link para os Jarbas. Os Jarbas, por sua vez, tem. Ele aparece ali em alguma parte do Jarbas, que eu não lembro agora, não vai dar para explicar porque é visual, mas tem um pedacinho que aparece com qualquer hipótese que levantou aquela suspeita de acordo com a Rose, né? Então, os Jarbas tem. Então, quando ela tuita, encontrei um gasto suspeito do arroba e me ajuda a investigar e toma aqui o link do gasto. E aí as pessoas vão lá, clicam, abrem o PDF, é muito divertido. Então, só para eu entender assim um pouquinho, então a Rose é a inteligência em si, é tipo onde estão as investigações, e o Jarbas, ele é uma comunicação, ele é uma parte mais visual da Rose. Seria alguma coisa assim? Sim, a Rose ela roda na linha de comando, né? Os Jarbas. Agora imagina você falar para um jornalista, então, tem aqui um robô que roda no terminal, provavelmente não vai rodar na sua máquina porque é um Windows. Então os Jarbas foi a primeira ideia para poder ajudar o Tony, o nosso jornalista, o Pedro, como o Gustavo falou, investigar e fazer denúncias para a Câmara, né? Então a gente precisava de uma forma visual de apresentar o gasto que era suspeito. Então, como a gente fazia isso? O Jarbas, a primeira ideia dele foi para ajudar a gente mesmo. Então, a gente colocou esse web app para ajudar a gente. Tanto é que ele passou por várias mudanças e hoje ele tem um painelzinho mais amigável, porque a população começou a ver aquilo e a primeira versão não era muito tão legal assim de mexer, não dava para pesquisar, e as pessoas queriam pesquisar, esse tipo de coisa. Kuducos? Eu ia falar que o Jarbas ele é meio Frankenstein, né? Porque é bem o que a Jéssica já completou. Então, para resumir e não ficar muito repetitivo, ele surgiu como uma ferramenta interna, né? E aos poucos a gente viu que isso era muito útil para o público geral. E daí a gente está transformando ele aos poucos, e então ele é meio Frankenstein, porque ele tem coisas que era útil para quem estava fazendo uma investigação, de gente de dentro da nossa equipe, e a gente quis transformar ele numa coisa de utilidade pública, e a gente tem algum lugar entre os dois que eu não sei o que é um Frankenstein agora. Então, aproveitando o gancho aí, o que tem de tecnologia no Jarbas em si, para depois a gente se aprofundar na Rose? O Jarbas, em termos de tecnologia, ele é muito simples, ele é um Django rodando com Postgres, e mais, para quem conhece, Postgres é um banco de dados, Django é um framework web, e para quem conhece de web, tem mais umas camadas lá, tem uma fila com RabbitMQ, tem
um cache com um cache, coisas assim. Mas ele é um aplicativo bem padrão de Django, não tem muita coisa de ciência de dados atrás. Tem umas traquinagens em Python para você importar esses milhões de dados, mantendo uma série de histórico. Então, se a gente baixou um dado da câmera hoje e esse dado foi alterado na fonte mesmo, na câmera, a gente guarda essas alterações no Jarbas. Então, é uma coisa que a gente nunca ia saber que algum dado mudou na fonte, a gente consegue saber. A interface dele é feita em Elm, que é outra linguagem padrão de front-end, aí, compila em JavaScript, essas coisas. E acho que o que une esses 4 repositórios é o que a gente chama da toolbox, que a gente começou a repetir, ou sentir a necessidade de repetir código. Então, tem algumas coisas que a gente faz com os datasets que acontecem tanto na Serenata de Amor, que é aquele playground, na Rose, no Jarbas, e a gente tem outros repositórios que a gente não falou, o Whistleblower, que é o que faz o Twitter e tal, a fila de tweets e tal. A Jéssica falou dele bem por cima. E daí a gente extraiu tudo isso para não ficar repetindo os outros repositórios da uma toolbox, uma caixa de ferramentas, literalmente, que os outros repositórios usam. Entendi. Então, são 5 repositórios. É o Serenata de Amor para geral, a Rose para a parte de inteligência, o Jarbas para visualização, o tweet da Rose, que é um bot, que fica tweetando suspeitas da Rose, mas com redirecionamento para o Jarbas, e a Toolbox, que faz a integração de tudo, é um utils. Isso. E o legal da Toolbox é que ela está disponível no PyPI. Então, vamos supor... PyPI, que é o Python Package Index. Então, se você usa Python e você quiser instalar a Toolbox, você consegue baixar e instalar ela do PyPI, que é o pip install, o famoso pip install. E a ideia é que você possa ter acesso tanto ao código que a gente usa no dia a dia para lidar com os datasets, quanto aos datasets por meio da Toolbox. Então, você consegue usar ela para baixar as cópias que a gente tem de backup. Você consegue gerar as suas cópias locais para fazer análise, se você não quiser baixar, por exemplo, o XML da Câmara, ou não quiser acessar a API da Câmara, porque por motivos N, você não sabe, você não quer mexer, a API da Câmara está fora do ar, sei lá, esse tipo de coisa. Então, a Toolbox, ela corta a necessidade de cópia e cola de código, e aí passa a ser um pacote como o Pandas, que você faz import, Pandas, SPD ou coisa do gênero. Uhum. A Toolbox é muito usada porque assim, a gente tenta ser focado em dados, em visualização de dados, mas não em fornecer os datasets. Então a gente fornece a ferramenta que ou vai pegar as nossas versões dos datasets, que são meio datadas, então a cada X meses a gente pega gera um dataset atualizado, bota lá num servidor para as pessoas fazerem o download, mas as pessoas às vezes reclamam, o arquivo que está lá só foi atualizado em novembro, estamos aqui quase, 2 meses depois, vocês não vão atualizar? Então, cara, a gente não precisa atualizar, roda a Toolbox, ela vai fazer todo esse trabalho para você, vai lá na câmera, pega os dados fresquinhos de hoje, e você tem o dataset aí atualizado para fazer o que tu quer. E a Toolbox é toda Python? Sim, pacote Python. 100% Python. Tá, legal. Python 3, Python 2 não mexemos. A Rose também é toda Python. Só o Jarbas que tem Elm. O resto tudo é Python. No front-end de investigação ele tem Elm, mas tem o outro front-end, que é o front-end do admin, que é o admin normal, que aí não é Elm, né? Tá. É o Django padrão. Legal. Eu queria voltar na Rose, assim, que acho que a Rose é a menina dos olhos, vou colocar assim. E eu queria que vocês falassem um pouquinho mais sobre as hipóteses, como que vocês... Porque vocês não usaram um algoritmo pronto, né? Vocês criaram um algoritmo de vocês, né? E fala um pouquinho mais sobre esse processo decisório de não usar um algoritmo pronto, de construir algo do zero, assim, como é que foi isso? Eu acho que, assim, tudo começou com uma metodologia que é HDD, Hypothesis Driven Development, que é, assim como a gente tem, acho que é mais famoso, o TDD, Test Driven Development, que os testes vão guiando o desenvolvimento do seu produto, né? Essa outra metodologia você define hipóteses que vão guiar o desenvolvimento do seu produto. Acho que eu falei tecnologia e não metodologia, desculpa, gente. Então, assim, a gente começou olhando para os dados, lendo a lei, e falou, o que seria uma hipótese para a gente, entre aspas, burlar isso? Então, a gente estava usando de exemplo aqui outlier de alimentação. Está, de certa forma, escrito no ato de mesa que essa verba é só para os deputados pagarem a própria alimentação.
Então, se a gente, de alguma forma, conseguir analisar os dados de reembolso de alimentação e tiver algum indício de que aquele valor, naquele estabelecimento, naquela data e vários outros fatores, algum indício ali que leva a crer que ele pagou a refeição para mais alguma pessoa, é uma suspeita. Pode ser que não, pode ser que ele fez a caderneta no bar e paga a conta uma vez por semana, então vai dar um valor um pouco fora do comum, mas enfim. Então, junto com essa ideia de criar as hipóteses, a gente fez time boxing, que é definir um tempo para cada hipótese. Tem uma hipótese, a gente vai trabalhar 2 semanas nela. Se em 2 semanas não sair nada, arquiva essa e passa para a próxima. Então, assim, nesse sentido, a gente começou a desenvolver os primeiros classificadores da Rose com tantas particularidades que os algoritmos prontos eram auxiliares. Então, não é que a gente criou tudo do zero. A gente usa, sei lá, K-means, mas ele entra como parte da construção da solução que é focado numa hipótese específica. Então, falei do K-means, se não me engano, a gente usa K-means para descobrir qual que seria um preço ok para uma refeição num dado restaurante. Então, a gente tem CNPJs, que a gente tem muito dado, CNPJs restaurantes, a gente tem muitos dados, a gente consegue saber só com os CNPJs daquele restaurante qual o preço esperado ali. Mas tem restaurantes que têm poucos dados, que foram poucos frequentados pelos deputados que a gente está olhando. Então a gente consegue agrupar eles, que é o que o K-means faz. Jéssica, se eu estou falando besteira, você me corta, hein? Agrupar esses restaurantes para ter mais dados e conseguir ser mais assertivo com eles, né? Jéssica, quer complementar alguma coisa? Não, o Lucas explicou lindamente, é isso mesmo. Então, as hipóteses, os classificadores da Rose são, de certa forma, tailor-made, como seria em português para isso? Customizados. Feitos sob medida. Feitos sob medida. São feitos sob medidas para o negócio que a gente está tratando, que é os reembolsos dos deputados federais. Então, quando você leva em consideração o seu negócio, você acaba tendo algumas especificidades e alguns ajustes aos algoritmos tradicionais que você precisa fazer. No caso do K-means, por exemplo, a gente às vezes precisa colocar algumas regras de filtro nos resultados e antes dos resultados, esse tipo de coisa. Então, não é só usar o K-means, não é só usar um Benford's Law por si só. É você usar isso e acrescentar a informação que você traz do negócio, ou no caso das leis, para o código, entendeu? Então, quando eu falo para as pessoas assim, a Rose, ela é toda feita sob medida, a gente implementou do zero. Não é bem do zero, né? Porque a gente usa métodos prontos que vêm do Pandas, vêm do Scikit-learn, por aí vai. Mas ela tem os tweaks, que são as coisas que a gente faz de acordo com a análise exploratória anterior, com aquele notebook de teste da hipótese. Então, a gente usa isso para poder deixar ela mais redondinha, digamos assim. É bem legal vocês falarem isso, porque, assim, ao meu ver, parece bastante com um processo natural de um projeto de ciência de dados. Tipo, essa questão, você tem a parte exploratória, depois você aplica isso para um produto que vai ter uma característica completamente diferente da parte exploratória, mas vai estar implementando aquela análise de forma mais escalável, de forma mais organizada, dentro de um contexto maior. E aí você tem, né, diversas coisas que trabalham em volta desse projeto, assim, né, porque é o que me parece, assim, a Rose tá aqui e tudo meio que gira em volta dela ou alimentando ela. Então, me parece um ótimo exemplo, assim, de um projeto de ciência de dados. Eu queria chamar o Gustavo, que tá muito quietinho, não tá falando, tá muito esquisito. Toda vez vocês falam que eu tô quietinho, aí depois quando eu falo, vocês falam que eu tô falando demais. Não, Gustavo, é que você não tem meio termo, amigo. Eu ia fazer umas perguntas, só que depois vocês fizeram, aí eu fico, sem nada. Pergunta, Gustavo, pode perguntar, a gente deixa. Não, mas já fizeram as perguntas que eu ia perguntar, essa coisa que é o problema. Se não fosse, tava de boa. Mas, não, vamos seguindo que eu faço as perguntas no caminho da conversa. Então tá bom, uma hora ele desembesta. É uma coisa muito legal que eu acho difícil na minha vida hoje, que a Alice estava falando de toda essa constelação que tem em volta da Rose para ela funcionar bem, né? Eu acabei sendo pego de surpresa por isso, que acho que é uma área que está um pouco indefinida e que eu adoro, que é trabalhar com volume de dados, só que eu não sou um cientista de dados que sabe dos algoritmos e tal, mas eu adoro, tem um dataset de 300 GB, eu não consigo processar em memória. Eu adoro ficar trabalhando soluções técnicas para viabilizar isso, seja no nível de arquitetura, seja no nível de código mesmo, seja no nível de definição de linguagem, né?
São problemas que eu tenho visto em projetos de ciência de dados, e que eu acho que eles são devs, mas não são só devs, porque envolve arquitetura, envolve o conhecimento de ciência de dados, e esse miolinho, para mim, é o tipo de desafio que hoje em dia eu mais gosto. A gente cunhou uma expressão que eu já não lembro qual é a expressão do unicórnio. Do efeito unicórnio. Que é essa capacidade de que, tipo, a necessidade do cientista ter tudo, né? Ter o programador perfeito, o estatístico perfeito, o cara de negócios perfeito. Então, é legal ter gente de todas as áreas trabalhando juntos para poder minimizar esse efeito unicórnio em uma pessoa só, sabe? Bom, legal. Eu adorei isso tudo e eu queria saber um pouco mais, assim, como é que vocês veem essa questão de fazer ciência de dados aberta no Brasil, com dado aberto, assim, de futuros, previsões, o que a Jéssica já tá ali, ó, desesperada, levantando a mão para falar. Mas eu quero saber um pouquinho mais da opinião de vocês sobre essa área. Cara, tem muito espaço e muito dado, né? O que você falou no começo Brasil tem muito dado aberto e tá cada dia com mais dado aberto ainda. Se você pegar, acho que a gente já falou em algum outro episódio do índice de dados abertos mundial, o Open Data Index, o Brasil está muito bem colocado e muito bem acompanhado, assim, de outros países com boas colocações também. Para mim, o mais legal foi esse 1 ano todo de projeto. Além de, tipo, descobrir que o Brasil tem muito dado aberto, uma das coisas mais legais que eu vi foi fazer o crowdsourcing, que é pegar a população, a massa, e pedir para eles para ajuda para montar um dataset com informações. Que foi o caso de a gente queria os arrobas dos deputados e das deputadas para poder a gente fazer exatamente o tweetbot da Rose. Então a gente precisava de uma planilha com os nomes dos deputados e com os arrobas no Twitter para cada deputado, para poder a gente conseguir fazer o tweetbot funcionar, né? E aí a gente liberou uma postagem, acho que não foi no Facebook, se eu não me engano, e no Twitter também, falando, gente, precisamos de ajuda, tem muito deputado, são 513, e a gente queria ter os tweets de todos eles. Alguns a gente já sabe, mas a gente não tem como fazer isso agora. Precisamos de ajuda. E a gente liberou um docs compartilhado com um Excelzinho, assim, básico. E o pessoal ajudou a completar isso. E pra mim foi uma das coisas mais loucas, assim, que eu já vi. Aí, Lucas. Em questão de minutos, a gente tinha todas as arrobas dos 513 deputados. Não chegou a dar 1 hora. Não deu. Minutos? Foi. E é louco isso. Tipo, pra mim foi uma das melhores experiências, tipo, da prática da ciência aberta, digamos assim. Eu não sei. Não parece que tem uma sede das pessoas ajudarem, mas elas não sabem muito como? Sim. Acho que tem um pouco disso, assim. Porque, poxa, se ter resposta em questão de minutos é, de fato, impressionante. Não sei se o Ducos ouvia isso quando ele estava palestrando, que ele deu algumas palestras sobre serenato, mas eu ouvi isso bastante, tipo, pessoas falando assim, cara, não sei programar, mas eu quero ajudar, como que eu ajudo? Aí eu falava assim, o Telegram, a gente tem um grupo no Telegram que é aberto, a comunicação é em inglês, se o inglês não for um problema, que vive gente conversando lá sobre coisas, sobre decisões do projeto, sobre ajudas que a gente precisa que não são técnicas, coisas tipo ler documentação e ajudar a entender a documentação. Se você é iniciante e tem um sistema operacional diferente do que a gente está mostrando lá, os passos, se quiser rodar na sua máquina e ver se funciona, se não funciona, e cadastrar issue para isso, esse tipo de coisa. Então, as pessoas estavam sedentas para ajudar, e no contexto político do Brasil parece que isso não vai passar tão cedo, mas as pessoas estavam sedentas para ajudar e não sabiam como, e aí esse episódio do crowdsourcing foi um ápice assim, da ajuda, porque pessoas, digamos assim, sem a habilidade técnica, puderam ajudar, tipo, de uma forma, contribuir de alguma forma, entendeu? Então isso para mim foi maravilhoso. Todos os deputados têm Twitter? Não, acho que todos não. Mas não. Poucos não tem, mas muitos. Poucos não tem. Bom, a gente falou da Rose, né? Última coisa que eu tinha uma pergunta da Rose que eu me esqueci. Vocês comentaram de regras hard, né? Tipo, regras fixas, assim. Vocês têm planos de fazer novas mudanças nessas regras, de implementar algum algoritmo mais soft, né? Mais maleável, ou não? Vocês veem que isso funciona com altíssima assertividade e que não faz muito sentido
mudar? O que vocês pensam sobre isso? A gente gosta de revisitar essas questões quando há necessidade. Por exemplo, alguns filtros que a gente faz é baseado na definição de subcotas dentro da própria cota para atividade parlamentar. Então, existe a subcota para gasto de gasolina no mês, existe a subcota para blá, blá, blá no mês. E aí, essas subcotas, elas não mudam sem alteração no ato. Você filtrar a soma, né, do mês de gasto de gasolina, você vai continuar fazendo esse filtro. Então, não tem por que você trocar isso. Se a realidade da definição o máximo do gasto de gasolina é X mudar, aí a gente revisita a ideia. Por exemplo, o que aconteceu foi, houve uma atualização no valor máximo. A gente teve que ir lá e alterar o valor máximo. Não chega a ser uma mudança na regra, mas a gente precisa ficar atento para poder fazer alterações na hora que elas ocorrem, né? Então, se acontecer alguma coisa, a gente precisa revisitar. E é normal isso, é parte de um projeto de data science normal. Do mesmo jeito que você tem um modelo e com o tempo ele precisa ser reajustado, acontece com as regras duras também. Então... Tem uma história legal sobre isso também. A gente começou fazendo só com machine learning não supervisionado. A gente não tinha um dataset falando, olha, esses gastos aqui são suspeitos. Especialmente porque quando um deputado devolve um reembolso que ele recebeu, esse dado some do mundo. A Câmara deleta esse dataset e a gente não fica sabendo. Então, a gente poderia pegar reembolsos que foram feitos e depois devolvidos no passado, mas a Câmara não disponibiliza, né? Então, a gente começou, e a gente tem umas barreiras de arquiteturas hoje, que a gente tem coisas muito legais que não estão implementadas na Rose por questão de arquitetura. Então, por exemplo, não pode ter nota fiscal que é preenchida à mão, porque tem generalização, tem só cupom fiscal que está descrito todos os serviços, produtos, né? E daí tem um dos contribuidores mais lindos do projeto lá, o Silvio, ele fez um algoritmo que fez um notebook que usa Deep Learning. Então, ele tem uma etapa do processo que é Machine Learning supervisionado. Então, a gente está com isso parado no nosso gargalo, porque a nossa arquitetura foi toda feita para não supervisionado. E agora a gente tem que parar e ver exatamente em qual momento e em qual desses 5 repositórios a gente vai gerar o modelo, a gente vai deixar um modelo disponível, a gente vai disponibilizar também o código, se você quer gerar o seu próprio modelo, né? Então, tem algumas questões de arquiteturas que mudam nesse sentido também. E daí, aproveitando a deixa para a história que a Jéssica contou de crowdsourcing, né? Quando o Silvio estava fazendo essa análise, ele precisava treinar, então, um modelo, ou seja, ele precisava, grosso modo, ter 1000 reembolsos classificados se aquele lá era uma nota fiscal preenchida à mão ou não, né? E foi o mesmo processo, a gente colocou nas redes sociais um link para o Google Drive com... cada linha era uma URL, né, um endereço para uma nota fiscal, e muito rápido também as pessoas se engajaram, foram lá e só colocavam se era feito à mão ou se era um cupom impresso, né. Então, assim, tem essas coisas que não são exatamente hard-coded ali, né, duras, mas que a gente também tá mudando aí, ou tentando mudar por enquanto. E a gente está mais aberto a novidades, só que a gente precisa preparar a arquitetura para receber essas novidades. Você falou que quando eles fazem um reembolso, né, a Câmara tira lá da base de dados. Mas também você já falou no início que vocês têm a base de dados lá desatualizada de alguns meses. Aí quando vocês atualizam, vocês jogam a antiga fora, tipo isso? Não, vocês têm... Então, assim, teria como pegar essa mais completa e ver o que sumiu e classificar dessa forma? No futuro, sim, mas a gente implementou isso há não muito tempo, ou pelo menos não há tempo suficiente para ter um dataset considerável sobre isso. E a gente tem que ver também que podem acontecer outras coisas para o reembolso ser devolvido, não necessariamente ele ser suspeito. Sei lá, o que pode acontecer? O deputado pode... não, esse aqui meu assessor mandou errado, desculpa, né? Então, também a gente não pode assumir que todos que foram excluídos eram sei lá, tentativas de usar aquele dinheiro de um modo irregular, né? O que acontece também é que a gente salva os backups na AWS, e o que acontece quando chega um dataset novo, uma versão nova de um dataset, a versão nova de um dataset que já existe,
A gente não apaga o antigo do AWS. O que a gente apaga é a chamada dele de dentro da toolbox. Então, se você for fazer o download dos mais recentes, você não vai fazer o download dos antigos. Mas a gente tem acesso a eles lá dentro, entendeu? Tanto é que se você nomear explicitamente aquela versão do dataset, você consegue fazer o download dela. Bom, Jéssica, para quem não sabe, o que é a AWS? O sistema de cloud da Amazon. Bom, basicamente é o computador da Amazon que eles deixam os arquivos, resumidamente. E até aproveitando, vocês falaram que vocês rodam a Rose na linha de comando, né? E de vez em quando, de um certo prazo, e vocês já pensaram em deixar ela rodando todo dia, para ver se ela descobre alguma coisa nova todo dia, ou teria algum impedimento disso, alguma limitação? A Rose, ela processa um volume grande de dados, não é absurdo se você tem uma infra para isso, só que no nosso caso a gente é um projeto que não tem muita grana, a gente vive de doação, então depois faz o merchan, apoia.se/serenata, para quem quiser manter o projeto, mas enfim. E a gente preferiu não gastar dinheiro com infraestrutura, porque a gente teria que ter uma máquina virtual, um servidor, com uma quantidade grande de memória RAM para a Rose rodar. Isso custa dinheiro. Como os dados da câmera não são atualizados com tanta frequência, na verdade é atualizado a cada 2 dias, eu acho, coisa assim, a gente achou que não tinha necessidade de criar um servidor só para ela. Então a gente faz esse processo manual, a gente faz uma fila longa de tweets lá, e a hora que está acabando a fila a gente roda de novo. E não é o ideal, mas com a grana que a gente tem, que é pouca, quer dizer, é bastante, mas aqui a gente tem mais coisas que são prioridades, né? A gente optou por não fazer isso. Perfeito. E se não for muita coisa, se não for muito complexo, vocês podiam falar para mim quais são os critérios de suspeita? Então, vocês falaram rapidamente que uma refeição, por exemplo, que está fora da média, está acima da média, ou acima de um certo threshold da média, né? Vai ser considerado suspeita. Isso seria uma regra. Quais são as outras, assim? Sem precisar entrar tão a fundo nos detalhes. 8. Não sei se eu vou lembrar de todas. Vamos lá. Outlier de refeição. A gente tem o que a gente chama de distância viajada suspeita. Então, se um deputado tem gastos que ele tem que ter feito pessoalmente, em várias cidades, num espaço curto de tempo, em um dia tem, sei lá, Rio Branco, Porto Alegre, não sei, Brasília. CNPJs, os CPFs inválidos, né, que o dígito verificador não confere. Tem o CPF, tem os CNPJs inativos ou não ativos ou qualquer coisa assim na Receita Federal, ou seja, nota fiscal emitida quando aquela empresa, teoricamente, não poderia estar emitindo. Tem mais. Bebidas alcoólicas. Os subcotas. Isso, exatamente. Tem subcotas que tem um teto e às vezes passa. Não vou lembrar dos outros dois. Os outros dois é sempre o tweak de algum dos outros que eu também nunca lembro. Tem uns que não estão implementados, tipo aquele de notas fiscais preenchidas à mão. Eles já funcionam no nível de notebook, mas ainda não estão na Rose. Vocês estão só tudo bem, essa é a ideia principal, eu acho interessante, muito bom. Bom, a gente está finalizando, infelizmente. Tá muito bom o papo, a gente poderia ficar 2 horas aqui, mas aí ninguém vai ouvir a gente nunca. Obrigada, pessoal. Eu espero por isso todo episódio. Eles estão combinando agora, seus lindos. Se vier só na edição, tudo bem? Ducos, conta pra gente quais são os planos aí para o Serenata 2018, o que vocês estão pensando? Bom, esse ano, né, ano de eleição, a gente quer fazer coisas legais para entrar nessa discussão de campanhas eleitorais, são sempre interessantes do lado de vista social. E do lado de vista tecnológico, cada vez mais importante, né? Ver as discussões que tem sobre bots, sobre fake news, e a gente quer se meter nesse meio. Então, a gente foi convidado para ser o programa de ciência de dados voltado para a inovação cívica da Open Knowledge Foundation. Na verdade, eles estão apoiando a gente, pagando mais uma pessoa para trabalhar com a gente e ajudando na captação de recursos para a gente fazer
mais projetos, não só para manter a Rose, o Jarbas e tudo isso funcionando, mas para a gente trazer alguma coisa bem focada nesse cenário eleitoral. Então, acho que vem novidades por aí, gente. Nossa, fiquei palminhas. Gustavo na edição, palminhas. Apenas nos próximos capítulos. Muito legal. Esperamos recebê-los para você e todo o resto do time aí, para contar um pouquinho mais pra gente do que vai vir, quando der certo isso, ou dependendo se a gente estiver fazendo uma mensagem do passado aí, se já deu certo. É muito legal, tomara que dê certo, é um projeto sensacional, eu acompanho de perto desde que começou. Eu acho que ele tem um papel fundamental no Brasil, de mostrar que nós, como população, a gente tem como mudar as coisas, é só ter um pouquinho de força de vontade. E até para desmistificar essa coisa de que ninguém está interessado, né? Dá para ver aí que questão de minutos vocês tiveram um monte de ajuda e vocês, até o projeto receber dinheiro, que foi bastante dinheiro, assim, né? Tipo, eu imagino, para conseguir manter vocês tanto tempo. Claro que precisaria de mais para conseguir fazer tudo o que vocês querem fazer, mas acho que mostra o interesse da população em querer mudar. E nós, como cientistas de dados, a gente tem esse papel, né? Acho que até uma responsabilidade ética da nossa profissão de tentar usar os nossos conhecimentos para o bem, né? Parabéns pelo projeto. Obrigada por ter vindo falar com a gente. Valeu pelo convite. Acho que, sei lá, pegando carona no que tu falou, eu acredito muito que quando a gente fala de era da informação, na verdade a informação não vale muita coisa, né? Se a informação valesse muita coisa, sei lá, quem tinha as músicas estava ditando as regras do mercado fonográfico. Na verdade é a Apple, o Spotify que submeteram as gravadoras, né? A Wikipedia seria uma empresa multibilionária, mas na verdade quem está multibilionário é o Google, é o Facebook. Então, na verdade, a informação é só um lado. Acho que existe uma tensão entre quem consegue fazer as perguntas, que usam essa informação para daí tirar valor. Então, aí que entra com tudo ciência de dados, né? Em gerar e responder perguntas. Acho que daí que tem o valor que a gente vê em Facebook e não em Wikipedia, que a gente vê em Spotify e não, sei lá, na BMG Ariola ou qualquer outra gravadora, que eu não consigo lembrar o nome agora. É muito bom fazer parte desse desafio da era da informação, que informação em si não vale nada. É o conhecimento que vale, né? Uhum. Bom, então, se você que está ouvindo a gente quiser ajudar o Serenata de Amor a continuar vivo, apoia-se, né? Apoia-se/Serenata de Amor, só Serenata, certo? Serenata, é. E o site serenatadeamor.org tem todas as informações lá. Entre com esse projeto que você não vai se arrepender. Bom, esse foi mais um Pizza de Dados. Kuducos, muito obrigada pela sua presença. Foi muito bom ter você aqui. E é isso. Boa noite, pessoal. Tchau. Tchau, boa noite. Você acabou de ouvir mais um Pizza de Dados. Você pode encontrar mais episódios no iTunes ou em seu agregador favorito. E nos seguir no Twitter em @pizzadedados para mais novidades quentinhas. Tchau!